Boa tarde, pessoal. Agora eu vou mostrar o meu trabalho sobre a era do período geológico, paleógeno e neógeno. Espero que gostem, porque eu vou falar sobre uma era que iniciou também as primeiras espécies, né, no habitat natural. Paleógeno. Então, no período paleógeno, ele foi dividido em 3 épocas: Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. E nos mares, principalmente na era paleógena, os animais que vinham nos mares, eles habitavam nesse período, né? Esses locais. Principalmente os moluscos, as baleias, os ouriços, as lulas, os peixes ósseos, e entre outros animais que habitavam também os mares, né, neste período. Característica. Bom, a principal característica deles é os nichos vagos. Os nichos vagos, que quer dizer isso? É os locais onde eles podem habitar, né? Principalmente mares, os locais como florestas, tipo o habitat natural, diversificado, que antes também nesses locais eram ocupados pelos animais extintos, né, que são os cretáceos. O que são esses animais extintos cretáceos? São os dinossauros, os primeiros répteis, os anfíbios, os primeiros mamíferos, né, que tem os mastodontes, as primeiras preguiças, né, pequenininhas, os primeiros animais carnívoros, enfim. E os nichos que eram ocupados pelos mamíferos sofreram radiação. O que é essa radiação? É a radiação solar, né, principalmente um brilho, né, forte, que acabou afetando o local. E esses mamíferos que sofreram essa radiação acabaram sendo extintos. Lá mais pra frente eu irei explicar sobre isso. Continentes paleógenos. Os continentes do Paleógeno, eles são de derivas muito fracas, principalmente na parte principalmente na parte das Américas. Teria com certeza por menos extensão, né, de faunas e de animais, com certeza, né, que pode até ter, mas não pode ser em um número muito menor, né, por causa que, como nós estamos vendo no slide, as Américas eram separadas, causando o desenvolvimento da fauna, né, a fauna peculiar, né, de mamíferos na América do Sul. Então, esses animais que eram das Américas eram exportadas, né, sair no seu próprio local, né, importação no seu próprio local, né, para ir para outro. E principalmente na América do Sul, ele tem altas extensões de fauna, né, florestas, mares, rios, principalmente desertos. Então, eles podem ter mais resistência, né, de ter alta quantidade de animais neste local, né. A África do Sul é bem aqui, ó, bem aqui, que ele se localiza. Então, desses animais que eram das Américas, tanto da América do Norte e do Sul, esses animais saíam desses seus locais e eram importados na África, né?
em grande extensão, por causa que na África tem grande extensão de florestas e matas selvagens. Então, tem habitats específicos para eles. As principais épocas paleógenas. O Paleógeno. As plantas e os insetos eram similares aos atuais. Sim, nos dias atuais, então, a mesma coisa que tinha na época, que eram os primeiros animais que estavam habitando o primeiro habitat natural, né? É os mesmos que estão habitando até hoje. Só que na época, os mamíferos eram muito pequenos, né? Então, animais grandes tinham em menos extensão do que os animais pequenos que habitavam nesse local. Daí aqui nós podemos ver aqui, né, tem um lobinho, né, tem macaquinho, tem alguns roedores também neste local, alguns ursos aí lá do outro lado. São animais que principalmente vivem nesta localidade, né? Eoceno. Os mamíferos evoluíram em terra a partir dos mares, aí que surgiram as primeiras baleias. Então, nessa primeira imagem é onde eu coloco as primeiras baleias que surgiram. Os primeiros animais, né, que surgiram nos mares, nas águas, né? Que, com certeza, depois de algum tempo de evolução, eles aumentaram mais os seus descendentes, né? Na água, principalmente, né? E entre outros locais, né? E depois os mamíferos ungulados, desculpe, pessoal, que são Artiodátilo e Periciodátilo, que começam a ficar sendo abundantes na Europa e na América do Norte. São os primeiros, são as primeiras aves, né? Os primeiros animais, os dinossauros nessa época, os elefantes, entre várias extensões, né? E depois vem as aves terrestres, né? Que são as aves carnívoras, né? Que tinha nesse local, que são aves grandes, né? De mais de 2 metros de altura, que habitavam ali e comiam bastante animais mortos, né? Também se alimentavam de carnes de humanos, né? Muitas vezes também, quando ocorria alguma coisa, comia, né? Aqui, na era do Oligoceno, é aí que surgiram as novas formas de mamíferos. Ó, vocês estão vendo essa imagem aqui dos novos mamíferos que surgiram neste habitat natural. Que aí começou a surgir os novos lobos, os tigres, né, com dentes de sabre, camelos, os tatus, as preguiças. São os primeiros mamíferos que começaram a habitar nesse local, né? Então, tipo, o que começou a habitar nesse habitat natural que nós estamos vendo nesta imagem são animais diversificados, de diferentes formas, de diferentes descendentes, entre outros, né? E daí, então, também começou a surgir novas gramíneas, né? O que é essas gramíneas? São plantas, né? Que tem, né?
são as plantas, né, no qual eles sobrevivem, né, e ficam na área do chão. Então, principalmente, isso mudou bastante, né, durante essa era, né, então... Consequências ocorridas na extinção na história geológica na era de Paleógeno. Então, as principais consequências que ocorreram naquela época, então, foram as radiações filogenéticas, que no qual atingiram os animais, né, naquela época, que é onde tinham os primeiros dinossauros, né, os primeiros mastodontes, os arcossauros. Então, nessa parte, durante a evolução, aconteceu uma explosão que no qual todos esses animais ficaram extintos no tempo da era mesozoica, que daí no qual esses nichos ecológicos eles foram desaparecendo, né, conforme depois do ocorrido essa explosão. Então por isso que ocorreu a extinção da história da era geológica do Paleógeno, né, que no qual todos os animais acabaram sendo extintos e os nichos ecológicos, né, os habitats começaram a desaparecer, né, nos determinados locais. Neógeno. No período neógeno, ele é a segunda das 3 divisões da era cenozoica, né? Ele é o 11º período da vida da Terra, né? As condições de forças vigorosas também é baseado na seleção natural dos animais, principalmente mamíferos, são diversificados e preferem climas frios. O que a gente pode ver que ele é forças vigorosas na seleção natural? Porque os animais que vivem os primeiros mamíferos, né, que habitavam os locais mais frios, eles eram selecionados para ver quem conseguia habitar mais, né? Porque tem alguns animais que conseguem suportar o frio e sobreviver, né, no habitat com mais com gelo ou algo assim, e outros não. Então por isso que muitos não também nessa era não sobreviviam. O lado positivo, então, eles são os animais, a maioria desses animais que viviam nesse habitat do clima frio na era do Neógeno, são todos animais silvestres, né, animais terrestres, e que viviam no nível do mar, né, locais mais baixos, e tinha maior colonização, né, de vários tipos de espécies de animais. Neógeno é dividido em 2 épocas, Mioceno e Plioceno, representação do mapa. Então, aqui, ó, neste mapa, nós podemos verificar aqui, ó, no qual eles são separados. Vocês veem que tem uma linha imaginária separando cada um deles, né? Então tem a primeira parte ali que é a linha imaginária, né? Que é a linha do Equador, né? Vocês sabem. Então aqui nesse mapa está representando, né? As 2 épocas que tinha antes da era do Mioceno e do Plioceno, que no qual surgiram várias outras espécies neste período.
A paleografia fala sobre as placas dos continentes, né? Onde ocorre assim várias extensões de terremotos, movimentos, né? Enfim. Aí eu falo sobre a primeira parte ali, que é a África e a América do Sul, eles estão se separando, e como a América do Norte é a Europa, né? Então, tipo, os dois são totalmente diferentes. Ali fala sobre os outros locais, a Austrália, onde ela está localizada, o leste da África, onde ele está localizado, né? Fala sobre as latitudes, né? No qual aonde contém mais colisão, né? Nesse período, né? Nessa era continha bem mais colisão de montanhas, rochas, enfim, né? Aí nós temos o mapa da paleogeografia do Neógeno, que daí então mostra toda a parte dos locais, né, dos países, enfim, né, sendo representados aqui em diferentes lados dos continentes. As subdivisões no período Neógeno. O Mioceno é principalmente os primeiros húngaros, né? Preciodátilo, Artiodátilo, passaram as rápidas evoluções. E nessa época que nós podemos ver, onde surgiram o surgimento ali dos primeiros animais do céu, principalmente dos seres humanos também, que muitos dizem que através dos macacos acabaram evoluindo, né? Então, esses aí são os primeiros animais que habitaram esse local, né? São os macacos. Aí nós podemos ver as gramíneas, né? Neste local, na imagem, né? Começou em grande extensão. O clima também já é um clima frio, né? A área, como ocorria bastante migrações de animais, é uma área isolada, né? Então, como é uma área isolada, os animais durante essas migrações, os animais precisam se reproduzir. Então, eles precisam de outro habitat natural para que eles possam habitar e reproduzir mais espécies, né? Desculpe. O Plioceno, ele é marcado por uma artização. É um resfriamento global que facilita ainda a expansão de gramíneas e das savanas. Os mamíferos ungulados, pastadores, passavam a viver em áreas de pastagem. O ponte entre as Américas do Sul e do Norte foi estabelecido no Plioceno e gerou grande intercâmbio americano. Que é o intercâmbio americano? Alta extensão de faunas e dispersão de flores, né? Então começou a ter mais faunas, né? Então faunas, que quer dizer faunas? Mais animais do que plantas, né? Plantas, como já tinha, claro, não tinha parado a reprodução, mas também os dois começaram a se reproduzir, né, nos mesmos locais, né? Tanto a fauna, que é os animais, como a flora, né, que é as plantas, e entre outras, e gramíneas, flores, enfim, né? Começaram
ter um grande crescimento. Ah, o significado de neógeno. Então, neógeno, ele quer dizer o seguinte, ele é recém-nascido. Então, recém-nascido o quê? Ele acabou de evoluir as espécies. Então, é um acabamento da evolução. Foi designado como tal para enfatizar os fósseis, né, marinhos e terrestres nesta época. Então, tipo, nessa época, o neógeno, como ele é no máximo de que é o início das evoluções, né, vamos dizer assim. Aí, então, nós temos primeiros fósseis, né, de tantos de animais terrestres como animais marinhos. Aqui nós temos o primeiro fóssil, né. Não sabemos de quem é, porque deve ser, pelo que nós podemos ver nessa imagem, é de um mamífero. Então, nesta época, então, tinham bastante fósseis desses animais, né? Então, por isso que levou esse significado. Muito obrigada, pessoal, por assistir, né? Espero que tenham entendido.